Se o trovão e o mar se erguendo vem, diga, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, levante a sua mão e diga, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão com a sua adoração, sobre a tempestade eu voarei, Senhor. Ele é rei, Ele é Senhor da sua vida. Entre com alegria, descanse nele nesta manhã. Se o trovão e o mar se erguendo vem, aleluia, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Se você crê nisso, diga, se o trovão, deixa o Senhor ouvir a sua voz, voz de vencedor, de alguém que acredita em Deus. Diga, eu voarei, aleluia. Diga, sobre as águas tu também descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sobre a tempestade sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és. Levante a sua voz e diga mais uma vez. Se o trovão e o mar se erguendo vem, aleluia, sobre a tempestade, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia. Vamos viver o milagre que Deus tem para nossas vidas nesta manhã. Aleluia. Vamos chamar o grande coral e adorar aquele que é o Senhor dos milagres. Aleluia. Nem mesmo a dor, nem mesmo a aflição poderão me afastar do teu amor. Diga ao Senhor, sei que os teus planos não me frustrarão. Vou continuar, eu confio em ti, Jesus. Vou te adorar enquanto for
força tiver, nada pode parar o meu clamor. Diga com fé: eu me levanto pra ver o quê? Os céus que se abrem só para ouvir a minha voz. Eu vou viver o meu milagre. Diga ao Senhor: basta uma palavra e eu viverei. Não haverá impossíveis pra Deus. Eu verei muito além. Podem ver. Pela fé eu posso ver o novo tempo de Deus. Oh, aleluia! Creia em nome do Senhor Jesus e adore a Ele. Vou te adorar enquanto forças tiver, nada pode calar o meu clamor. E eu estou de pé, Senhor. Eu me levanto pra ver os céus que se abrem só para ouvir a minha voz. Eu vou viver. Cante, cante, cante. Diga: eu viverei. Não haverá impossíveis pra Deus. Eu verei o quê? Muito além do que os meus olhos podem ver. Pela fé eu posso ver o novo tempo de Deus. E o que Ele faz? Deus se ergue do seu trono, sua graça vem me envolver. Deus presente, poderoso, o seu braço vem me socorrer. Só aqueles que creem, declare: eu vou viver. Eu vou viver o meu milagre. Oh, basta uma palavra. Declare com a autoridade de Deus e diga: não haverá. Diga: eu verei. Muito além, muito além. Que maravilha! Pela fé, Senhor, eu posso ver o novo tempo. Eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra e eu viverei. Diga: não haverá, não haverá. Em nome de Jesus, diga: eu verei. Oh, muito além do que os meus olhos podem ver. Pela fé eu posso ver o novo tempo. Que eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra e eu viverei. Não haverá Deus. Porque eu verei muito, muito, muito além. Muito além do que os meus olhos podem ver.
faço bem e tomo posse desse novo. Oh, yeah. Do novo. Levante as suas mãos e diga: eu tomo posse do novo. Eu tomo posse do novo. Diga: eu tomo posse do novo de Deus. Eu tomo posse do novo de Deus. Diga: eu tomo posse do novo do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Corta a laia de Deus. Aprenda com o Senhor e desfrute do favor de Deus. Aleluia. Vamos declarar esta canção comigo. Com a fé que o Senhor te dá. Eu preciso viver nesse tempo o teu favor, caminhar pela fé em direção ao meu milagre, alcançar e viver tua cura, ver de novo os céus abertos e ouvir tua voz ordenando: levanta e anda. Eu preciso viver nesse tempo o teu favor, caminhar pela fé em direção ao meu milagre, aleluia, alcançar e viver tua cura, ver de novo os céus abertos e ouvir tua voz ordenando: levanta e anda. Tempo de cura, de milagres, vem agora, rompe em mim com teu poder. Tempo de cura, de milagres, tomo posse desta unção, deste poder. Tome posse nesta manhã desta unção nova de Deus. Aleluia. Diga: não haverá impossíveis para o meu Deus. Creia nisso. Prometeu que estaria entre nós todos os dias. Tua palavra, tua graça e amor me renovam, me enche de fé. É um mistério que me faz viver ressurreição. Tempo de cura, de milagres, vem agora, rompe em mim com teu. Tempo de cura, de milagres, tomo posse desta unção, deste poder. Tempo de cura, diga, de milagres, de milagres. Declare ao Senhor: vem agora, rompe em mim com teu poder. Declare: tempo de cura, oh, tempo de cura, de milagres, tomo posse desta unção, desse poder. Tempo de cura, de milagres, vem agora, rompe em mim com teu poder. Tempo de cura, de milagres, tomo posse
posse, Deus. Tomo posse, Deus. Eu tomo posse desta unção, desse poder. Aleluia, 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 aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós acabamos de declarar que é tempo de cura, tempo de milagres. Aleluia. Nós estamos aqui nesta manhã diante de um Deus que é um Deus que realiza milagres. Muitas vezes nós pensamos que não tem a saída, mas Ele quer apenas usar este momento de adversidade para que a glória dele se manifeste em nossas vidas e para que o nome dele seja glorificado e exaltado através de mim e através de você. Nós vamos fazer uma oração nesta hora, e se você precisa de um milagre, o Senhor fará o milagre na sua vida nesta hora. Não sei qual é o milagre que você precisa, mas nós acabamos de declarar que é tempo de cura. Diga comigo: eu recebo a cura, o milagre do Senhor sobre a minha vida. Diga: eu declaro que nesta manhã a minha vitória virá sobre a minha vida. Nós vamos orar nesta hora, você vai orar com fé. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Se você precisa de um milagre na sua casa, na sua família, se você precisa de um milagre na sua vida financeira, na sua vida espiritual, eu sei que o nosso Deus, o nosso Redentor que vive, se manifestará nesta hora para nos abençoar de maneira especial. Levante as suas mãos nesta hora e vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na sua casa nesta hora para te louvar, para te servir, para te adorar e para te bendizer. Pai, nós estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, e nesta hora eu quero abençoar a vida dessa pessoa que entrou neste lugar com o coração cheio de dúvidas, ó Pai, com a vida cheia de interrogações, está se perguntando, ó Pai, um monte de coisas, e o Deus precisa de uma resposta nesta hora. Espírito Santo esteja trazendo, ó Deus, a mente, aos corações que aqui estão, ó Deus, a clareza, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos responder, ó Pai, de todas as perguntas, as indagações, que sejam, ó Deus, respondidas nesta hora. Pai, venha, ó Pai, em nome de Jesus, arrancando dos corações que aqui estão nesta manhã, todo, ó Deus, tipo de incertezas, ó Pai, todo tipo de insegurança, tudo aquilo que o inimigo muitas vezes tem trazido, ó Pai, que tem causado dor, sofrimento, angústia. Eu repreendo nesta hora e ministro, ó Pai, a unção do Senhor, a unção de fortalecimento, a unção de, ó Deus, ousadia, a unção de alegria para este coração que está triste, ó Pai. Eu ministro a alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai. Eu declaro nesta hora, ó Deus, cada família, ó Deus, abençoada, restaurada e fortalecida no Senhor. Todo, ó Deus, aquilo que o inimigo tem tentado trazer para destruir esta família, eu dou ordem agora em nome de Jesus, que está quebrado na autoridade do nome de Jesus. Todo laço do diabo contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, estão vencidos lá na cruz do Calvário, pelo sangue do Senhor Jesus. Oh Pai, eu declaro a vitória, o milagre, a unção na vida da sua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo: eu recebo as promessas do Senhor para a minha vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9. Eu quero ler convosco a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Ler a palavra de Deus é ler o livro mais amado, mais lido, mais vendido, mais bem sucedido da história
da humanidade. De Adão até hoje, não se escreveu outro livro como a Bíblia. Tem tantos livros por aí, mas este livro não é um livro qualquer, é o livro que é a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor por isso. Encontraram Marcos capítulo 9, digam amém? A partir do versículo 14 diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Leia comigo esta parte. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Digam todos: oração e jejum. Amém. Irmãos e irmãs, servos e servas de Deus, povo abençoado e feliz. Povo abençoado e feliz. Amém. Nós estamos diante da palavra de Deus. Por mais simples que seja o relato, por mais conhecida que seja esta história, ela tem uma importância extraordinária na vida de cada um de nós. Jesus é confrontado com o reino das trevas. O menino possesso, o texto diz claro, endemoniado, porque o diabo tem essa autoridade, quando é dada a ele esta autoridade, de entrar na vida de uma pessoa, de entrar no coração de uma pessoa, de controlar a mente de uma pessoa, de agir na vida de qualquer um, desde que dê lugar. Ele não tem autoridade para entrar sem autorização. Quando o diabo, através de algum demônio, entra numa pessoa, é porque deu legalidade a ele, deu oportunidade a ele. Isso significa que abriu a porta para ele entrar. A porta do seu coração só tem uma chave, e essa chave está pelo lado de dentro. Ou seja, só você pode abrir esta porta. Seja para Jesus entrar,
ou seja, para um demônio entrar. Mas ele entra quando você abre a porta. Assim como Jesus está dizendo na sua palavra: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, farei festa com ele e ele comigo. Cearei com ele a festa. Então veja, até Jesus, para entrar no coração de alguém, depende de autoridade. A autoridade do dono da casa, que é a autorização para que ele possa entrar. Mas ele não pode entrar? Claro que pode. Ele não tem, para Jesus não tem barreira. Mas devido à maneira de relacionar-se com o ser humano que Deus estabeleceu, de respeito à individualidade de cada um, de respeito à dignidade de cada pessoa, ele estabeleceu este princípio: só entro se for chamado, só entro se for convidado, só entro se o dono da casa abrir a porta. Mas o diabo também está querendo entrar na casa das pessoas, está querendo entrar no coração das pessoas. Ele já é mais afoito, porque ele não respeita ninguém, e ele quer sempre agir de forma a atuar na vida das pessoas, quer sempre atuar no coração das pessoas. Mas o perigo é justamente esse, de dar legalidade para ele, de dar legalidade. Como é que alguém dá legalidade para o diabo? Fazendo coisas que só o diabo gosta que seja feita, ou sejam feitas. Existem, nós sabemos quais são. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é. Aí vem uma relação de partículas deste fruto. Mas a mesma Bíblia diz que a obra da carne já é o inverso disso. E aí mostra uma série de manifestações da obra da carne. Quando nós agimos carnalmente, nós estamos abrindo porta para o diabo. Quando nós agimos dando evasão ou espaço para que o pecado possa manifestar, nós estamos abrindo a porta para o diabo. Então nós temos que ter esta consciência de que o diabo não é uma lenda, como muitos querem afirmar e querem posicionar como sendo uma lenda. O diabo não é uma lenda, porque se eu aceitasse o diabo como uma lenda, eu teria que aceitar Deus também como uma lenda, e teria que aceitar o céu como uma lenda, teria que aceitar as coisas espirituais como lendas existentes no transcorrer da história. E nós sabemos que a presença de Jesus ao mundo, e veja a perfeição de Deus, Ele mandou Jesus para que viesse ao mundo, tomasse a forma humana, para que nunca ficasse no ar essa possibilidade da existência de Deus ser uma lenda, porque o próprio Jesus veio, habitou entre nós, tomando a forma humana, e Ele realizou tudo que era humano, mas potencializado pela espiritualidade, potencializado pela celestialidade na sua vida. Ele realizou, é bem verdade, uma obra terrena, mas esta obra terrena estava revestida da celestialidade, porque a presença dele significava o céu na terra, a glória de Deus na terra, o poder do alto na terra, a bênção do céu aqui presente. Em tudo que nós vemos nas obras de Cristo, nós vemos a presença da celestialidade. E Jesus realizou obras portentosas e maravilhosas para provar que Ele não era daqui, porque Ele demonstrou isso através dos milagres operados. Jesus operou milagres na natureza, dizendo: a natureza está debaixo da ordem daquele que a criou, confirmando assim que Ele fez parte da criação. Quando Ele repreendeu o vento, quando Ele transformou água em vinho, quando Ele multiplicou pães, quando Ele realizou estas obras maravilhosas, tendo domínio sobre a natureza, como na pesca maravilhosa que os discípulos passaram a noite inteira pescando sem pegar nada, Ele manda que eles lancem a rede, e as redes vêm cheias de peixes. Quando o horário era impróprio para a pesca,
quando a lua era imprópria para a pesca, quando a situação era imprópria para a pesca, Jesus está dizendo: eu tenho controle sobre a natureza, e mesmo que seja tudo contrário, quando eu dou a ordem, as leis mudam para que a celestialidade possa manifestar em cada ação que vocês realizarem neste mundo. Este é o nosso Senhor, é o nosso Jesus. Ele veio ao mundo para trazer o céu até nós. Ele veio ao mundo para abrir o céu para nós. Ele veio ao mundo para mostrar uma imagem celestial, para que nós pudéssemos compreender que a existência dele não é uma lenda, mas é uma verdade, é uma realidade incontestável, gloriosa e maravilhosa também. Jesus veio provar a existência de Deus. E se Deus não é lenda, o diabo também não é lenda. Porque o próprio Jesus demonstrou isso, expulsando da vida de pessoas, como no caso deste menino, vencendo naquelas 3 tentações terríveis que ele fez contra Jesus lá no deserto, quando ele foi batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto. O diabo veio tentá-lo no espaço de 40 dias. Às vezes alguém pensa: não, ele chegou ali, fez a primeira tentação, a segunda, a terceira e pronto. Não foi bem assim. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum e oração. E ele aproveitou cada momento. Você sabe que quando uma pessoa está em jejum, a primeira coisa que ele sente, a primeira necessidade, fome. E o diabo chega e diz: olha, prova para mim que tu és realmente do céu. Prova para mim que tu és filho de Deus. Prova para mim que tu tens poder para transformar as coisas. Prova para mim. Transforma estas pedras em pães. E Jesus disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem. E Satanás acaba de ser vencido ali, por Jesus, que usa o poder da sua palavra. Oh, o poder da palavra de Deus é um poder extraordinário. É como um verdadeiro dinamite para explodir na cabeça do diabo e declarar a vitória permanente, maravilhosa e gloriosa da igreja e de todos aqueles que fazem parte desta obra tão maravilhosa, chamada Igreja do Senhor Jesus. Jesus naquela hora solta um torpedo contra o diabo ao dizer a palavra. O diabo vai embora, passa aí, tem quem sabe mais uns 10 dias, 15 dias, sei lá, e ele volta e vê Jesus no mesmo propósito, continuando o seu jejum, continuando as suas orações. É tão maravilhoso servir a Jesus, porque eu posso mudar de propósito de uma hora para outra. Nós, seres humanos, podemos mudar. Mas Jesus não muda o propósito, sempre firme no mesmo propósito. Eu vim buscar e salvar o que está perdido. Nunca mudou este propósito. Aconteceu isso na vida de Zaqueu lá atrás. Aconteceu na vida de Pedro, depois de Paulo, na minha, na sua, na nossa vida. Porque ele veio nos buscar, ele veio nos salvar, para que nós pudéssemos sair do mundo da perdição e pudéssemos servir a ele de todo o coração. Ele nunca muda de propósito. O diabo encontrou com ele no mesmo propósito. E diz para ele: olha, eu até gostaria de crer, gostaria de confiar, eu gostaria de ter uma demonstração de que o Senhor é realmente o Filho de Deus. Vamos ali em um determinado lugar. Foi, subiu nas alturas e mostrou todo mundo. E disse: olha, tudo isso aí é meu. E ele não está errado em dizer que tudo é dele, não, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele não está errado em dizer, porque infelizmente a maioria das pessoas tem aberto o coração para o diabo. Você abre o coração para o diabo quando pratica a mentira, abre o coração para o diabo quando pratica o roubo, abre o coração para o diabo quando pratica um crime, abre o coração para o diabo quando faz as obras que só o diabo gosta que sejam feitas. Quando você se envolve em mexerico, laranjito, fofoquito, e essas coisas mais, que são frutas e sucos que tem por aí, você está dando lugar ao diabo na sua vida.
Principalmente quando você fala mal de alguém que ama a Deus e serve a Deus e que é servo do Senhor. Quando levanta falso testemunho, quando descobre alguma coisa do tamanho de um grão de arroz e transforma-o do tamanho de uma semente de abacate, ou às vezes de outra semente maior do que essa, você está abrindo porta para o diabo na sua vida. Saiba, o seu coração tem uma porta, e esta porta tem uma chave, e esta chave está na sua mão. E você só deve abrir esta porta do seu coração para Jesus entrar, para o Espírito Santo entrar, para a palavra de Deus entrar, e nunca para o diabo entrar. Quando o diabo chegasse e disse aqui, não, Satanás, essa porta está fechada para você. Quando vir a vontade de falar mal de alguém, você diz, não, Satanás, eu não vou abrir esta porta para você entrar. Quando vir alguma coisa, alguém comenta com você, e você tem a tendência às vezes de passar aquilo para frente, e você vê, não tem consciência de que aquilo é a verdade, ou que você não quer de forma alguma ferir a pessoa, ou sabendo que aquilo pode ferir alguém, você diz, eu não vou abrir a porta, porque o diabo quer entrar no meu coração, mas eu não abro a porta. Eu não abro a porta, porque o pecado entra assim, ele entra aos poucos, é um passinho hoje, mais um passinho amanhã, mais outro passinho depois, ele vai sendo gerado na mente, vai crescendo, chega um momento que você não resiste, aí dá a luz, é o pecado, e aí você abriu a porta para o diabo. É aquilo que nós chamamos muito nessa área de libertação. Deu legalidade para o diabo agir na sua vida. Jesus está sendo confrontado diretamente pelo rei do inferno, pela majestade infernal. E ele chega lá e diz, tudo é meu, tudo é meu. E eu quero te transferir tudo isso, eu quero te dar tudo isso aqui. Tudo que é meu eu quero te dar. Só quero uma coisa, que o Senhor ajoelhe diante de mim, e prostre diante de mim, e por 30 segundos me adore. Quer dizer, coisa simples, né? Moeda pequena. Pequena quando analisamos pelos olhos dos índices econômicos ou parecidos. Mas de um valor espiritual sem tamanho. Que se Jesus faz aquilo, aí nós estaríamos perdidos. Se Jesus troca a sua celestialidade por um momento ali de vacilo e adora o diabo, aí ele tomava conta de tudo. Aí nós não estaríamos aqui nesta manhã, porque o diabo já tinha tomado conta de todos nós, não tinha solução para nós, Jesus teria falhado. Mas Jesus não veio a este mundo para falhar, Jesus não veio neste mundo para errar, Jesus veio neste mundo para fazer uma obra, e ninguém pode tirá-lo deste propósito. Diga glória a Jesus. E nesta hora o diabo diz, está escrito, Satanás, somente a Deus adorarás. Somente a Deus adorarás. Somente a Deus adorarás. Eu sou meio radical nesta palavra adoração. Eu só uso esta palavra adoração se for dirigida para Deus. Eu vejo pessoas dizendo, mas eu adoro meu filho. Outros dizendo, eu adoro bolo de arroz. Outros dizendo, eu adoro essa novela. Outros dizendo, eu adoro esse ator. Outros dizendo, eu adoro essa música. Até música evangélica, mas adoro. Eu não uso esta palavra a não ser para Jesus, para o Senhor, para a celestialidade. Eu adoro a Jesus, eu adoro a Deus, eu adoro o Espírito Santo, só a Ele. Eu posso gostar de bolo de arroz, eu posso gostar de doce de ovos, eu posso gostar de tantas comidas goianas, brasileiras ou internacionais, eu posso gostar de muitas coisas aqui. Mas quando eu vou dizer para alguma coisa que não seja Deus, eu não digo que eu adoro, eu digo que eu gosto. Agora, quando eu digo adoro, aí você pode dizer, estou falando de Deus. Eu estou falando dos céus. Eu estou falando do Criador dos céus e da terra. Eu estou falando do Deus que deve ser adorado. Vocês querem assumir um compromisso diante de Deus comigo, nesse sentido?
Então diga assim: eu só vou empregar a palavra adoração quando for para Deus. Quando for para Deus. Somente a Deus adorarás, aleluia, somente a Deus adorarás. Estabeleça isso como princípio da sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser melhor, vai crescer diante de Deus, e vai ser muito mais abençoado pelos céus. E Jesus disse: somente a Deus adorarás. E Satanás saiu vencido. Ele disse: mas eu tenho mais um trunfo. Eu tenho mais um trunfo e vou voltar. Primeiro ele disse, para transformar pedra em pão. Segundo, ele falou de adoração. E aí veio o terceiro trunfo que o diabo tinha. O diabo não desiste fácil de alguém, não. O diabo não desiste fácil de alguém. Ele está sempre procurando uma brecha. Sempre procurando uma abertura, sempre procurando um momento. A Bíblia chega a dizer que quando alguém recebe a Cristo como Salvador, aquele espírito demoníaco que o acompanhava se retira dele, porque aonde entra o Espírito Santo de Deus, o espírito demoníaco vai embora, não consegue ficar. Não há convivência numa pessoa de espírito do mal e espírito do bem. Por isso nós temos que ser definidos. Não tenho meio crente. Não tenho meio cristão. Não tenho meio membro da igreja. Não. Ou é ou deixa de ser. Nisso aí nós temos que ser definidos. Eu sou crente por inteiro. Porque não existe meio crente. Porque tem aquele crente que vem da igreja, que é uma benção. Depois vai lá para fora. E aí vai para os barzinhos, vai para aqui, vai para ali e tal, e faz aquilo que não convém. Diz: não, eu sou moderno. Tem alguns que dizem: eu sou crente moderno. Sou um crente moderno. Crente moderno, na verdade, tem para ele um inferno moderno para ele ir. Com fogo aquecido 7 vezes mais. Por quê? Nós precisamos de ser crente verdadeiro. Seja quadrado, redondo, o que for, é crente. É crente para valer. O diabo não desiste, ele está sempre procurando tragar, mas nós não podemos ser meio, nós temos que ser crente inteiro. Não existe meio termo em termos de vida espiritual. Ou você é, ou você não é. Ah, mas eu não declaro que não sou, eu amo a Deus, acho bonito vocês cantarem, acho bonito a obra de Deus. Foi antes de ontem, eu estava na Unimed, chegou uma pessoa para mim: o senhor é o pastor Gentil? Eu falei: sou. O senhor é crente, né? O senhor é evangélico, né? Sou. Filho, eu não gosto de evangélico. Direito que tem. Não gosto de evangelho. Vocês pegam demais no pé da gente. Mas eu gosto do seu programa. Gosto da sua palavra. Falei assim: o que eu falo na igreja é o que eu falo na televisão. Não, sua palavra eu gosto. Não gosto de evangelho. Fica pegando no pé da gente. Mas gosto da sua palavra. Falei: então vai lá na igreja. Não está aqui presente não, né, dona Herta? Está aqui não, né? Também se estivesse eu nem ia falar, né? Ela ficou de vir aqui. Pegou o endereço da igreja, o horário de culto e tal. Disse que vem aqui. Mas a reação normalmente é essa, é de estabelecer um preconceito sobre aquilo que é evangelho. Vocês acham que aqui eu pego no pé de vocês? Na mão eu pego, não pego? Mas no pé não. A gente não usa nem lavar pé aqui, tem igreja que lava os pés para pegar no pé. Mas aqui a gente nem faz isso. Aqui eu falo a palavra de Deus, que é viva, rica e poderosa. Aqui eu ministro as bênçãos de Deus para quem quer ser abençoado, feliz e vitorioso. Aqui eu falo de Jesus Cristo, Salvador por excelência, que nunca perdeu uma batalha e quer nos abençoar. E é esse Jesus que eu quero anunciar para vocês a cada dia, e falar dele, da graça dele, da glória dele e do poder dele. Maravilhoso. Mas a gente ouve cada coisa na rua. Um dia eu cheguei no Lava Jato, o rapaz virou para mim: o senhor é padre? Falei: não, sou pastor. Ah, é mesmo? Então tem sempre essas coisas assim, né, que acontecem. Mas nós precisamos de compreender que o propósito de Jesus é sempre este propósito, de cada dia servi-lo e adorá-lo de todo o coração. Mas o diabo não desistiu de Jesus, como não desiste de você. Não pensa você que esteja vacinado. Por exemplo, eu uso vacinar de 6 em 6 meses contra a gripe. Eu vi que vacinar de 1 ano em ano não vale.
Porque você vacinava de 1 ano em ano, depois de 6 meses você começa a gripar. Vem aquele resfriadinho e tal. Aí eu comecei a vacinar de 6 meses. Deu certo. Deu certo. Eu passo o ano inteiro sem gripar. Até que esse problema de garganta, graças a Deus, não vem, porque ele vem quando a gente está resfriado. Então tem gente que pensa, eu estou vacinado contra o diabo. Mas você não pode ficar vacinado a vida inteira, a vacina vence. Porque tem gente que não, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, assumi um compromisso com Ele, agora eu não preciso nem ir na igreja mais, eu vou ficar aqui em casa mesmo. E aí ele paga o dízimo lá na casa dele mesmo. Já viu o crente que paga dízimo dentro de casa? Ele diz, esse aqui é o dízimo, Senhor, é o dízimo. Ele vai lá no supermercado e compra arroz, feijão com o dízimo. E vai comer o dízimo, porque é para a casa do tesouro, ou seja, para a sua própria casa. Cada um cria a teoria que quer. Mas aí ele pensa, não preciso ir na igreja, porque lá eles pegam no meu pé, lá eles pedem que eu esteja entregando o dízimo, lá eles ficam pedindo oferta, eu vou fazer isso tudo aqui em casa. E aqui eu assisto Falando ao Coração, aqui eu assisto o Silas Malafaia, aqui eu assisto como é que chama aquele lá de Vitória? O R.R. Soares, tem aquele lá de Vitória que eu gosto muito de ouvir, como é que ele chama? Ninguém me lembra? Da igreja presbiteriana? Não é bispo não, é Hernandes. Reverendo Hernandes. Não é o Estevão Hernandes não tem por aqui, não passa por aqui, esse é da Renascer. Então, aqui em casa, eu ouço esses homens, eu culto a Deus. Olha, maravilha. Assisto Falando ao Coração, sim. Assista o Silas, sim. Assista outros pregadores, sim. Assista cultos na sua casa. Mas nada disso dispensa você de vir na igreja. Mas eu tenho a internet, como a Claudiana está assistindo agora. Mas vocês sabem o motivo. Como outros estão assistindo agora. E dizem, eu assisto o culto pela internet. Maravilha. Mas não vale. Só isso não vale. Nós não podemos deixar de vir na casa do Senhor. Essa cadeira vazia está esperando por aquela pessoa que não veio. Você lembra alguém que não veio aqui agora de manhã? Quem lembra? Quem lembra o nome de alguém que é dessa igreja que não veio neste culto? Levante a sua mão assim, você que está lembrando. E peça, Senhor. Fala, Senhor. Abençoa aquele que não veio. Aquela que não veio. Fala o nome dele agora. E abençoa para que ele possa vir no próximo culto. Veja, cadeira vazia é vitória de quem? Do diabo. Porque ele impediu alguém de vir. Tem gente que está demorando da chama, porque está lembrando de muitos nomes. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo agindo e fazendo-nos lembrar todas as coisas. E aí, o diabo não desistiu de Jesus. Não desiste nunca. E ele disse, olha Senhor, eu tenho mais uma palavra. Eu tenho mais uma palavra. Talvez seja lá pelo 30º dia do jejum, ele chegou para Jesus e disse, olha, está escrito na tua palavra que o Senhor dá ordem para os anjos, não é? Está escrito sim. E o Senhor realmente dá ordem para anjos? Os anjos estão todos aí sob o meu comando. Então eu gostaria de ver, o Senhor poderia agora subir lá no alto daquele monte e dar ordem para os anjos, dizendo assim, eu vou pular do monte, e eu vou dar ordem para os anjos agora, para virem me pegar na metade da altura que eu estarei caindo. O Senhor pode fazer isso? O Senhor pode fazer isso? E Jesus olhou para o diabo, com aquele olhar de vencedor, aquele olhar de poder, aquele olhar de alguém que pode todas as coisas, o olhar daquele que sujeitou sobre os seus pés todo o inferno e todos os demônios e até o próprio Satanás, com o olhar daquele que pode te alcançar com o seu grande amor e com o seu grande poder e transformar a sua vida, com o olhar daquele que pode ir até onde seu filho está agora e trazê-lo de volta para você, com aquele olhar que pode alcançar aquele membro da sua família que está enfermo e curá-lo agora. Olhou para o diabo e disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem gente que não cuida da saúde. Não cuida. Come tudo que aparecer na mesa. Bebe tudo que aparecer na mesa. E não cuida da saúde. Não, Deus me guarda. Deus me sustenta.
Deus vai me livrar do infarto, Deus vai me livrar da diabetes, Deus vai me livrar do colesterol alto, Deus vai me livrar de tudo isso. Nós não podemos ser assim. Isso aí é tentar a Deus. Nós devemos crer que Deus opera milagres. Nós devemos crer, mas nós temos que fazer o nosso lado. Eu estou faltoso com Deus já há alguns tempos, de não fazer exercícios. Com essa vida corrida que eu levo, eu não estou tendo tempo de fazer exercício, eu sempre gostei de fazer caminhada, gostei de fazer uma academia. Um dia desse eu ensaiei, porque tem uma turma aí jogando tênis, vou ver se eu jogo esse negócio, ver se dá certo. Mas não deu certo para mim. A maneira que eu precisava ficava caro demais, não dei conta de pagar. E eu preciso voltar a fazer exercício, porque, afinal de contas, eu já passei de 30. E depois que você passa do 30, você tem que cuidar. Você tem que cuidar mais. Porque o colesterol que sobe, uma dor na junta, e outro de cá, e outro problema aqui. E eu preciso... Essa semana eu fui fazer exame médico para renovar a carteira de habilitação. Sentei lá diante do médico, mandou fazer um exercício aqui, outro de lá, outro de lá. Ele falou assim, você é candidato a passar do 100. Eu falei, Deus te ouça. Mas para isso, para que eu possa, quem sabe, chegar no 100 ou passar do 100, eu preciso de cuidar do meu corpo. Eu preciso de cuidar da alimentação, porque eu não devo, mas eu sou servo de Deus, Deus vai me proteger. Não, eu não posso tentar a Deus. Tentar a Deus. Tem gente que come de tudo que apresenta na mesa. O sujeito entrou numa padaria e roubou um dinheiro, aliás, roubou um pedaço de pão, roubou um pão, e o dono da padaria chamou a polícia, prendeu, e o rapaz foi levado no juiz. Lá diante do juiz, o juiz, escuta, você roubou um pão por quê? Seu juiz, eu estava com fome, muita fome. E por que na saída você roubou o dinheiro do caixa? Porque está escrito na Bíblia, nem só de pão viverá o homem. Tem muita gente que é assim, ele leva uma vida de forma a tudo de errado, vai trazendo para si. Meus irmãos, nem tudo que põe à mesa nós vamos comer. Nós temos que aprender a dizer não, principalmente para as coisas gostosas. Porque as coisas gostosas é que nos leva para o buraco dos 7 palmos. Muito doce, muita gordura, o que mais? Refrigerante, muito sal, massas, são coisas gostosas. Mas essas coisas gostosas estão levando muita gente. Então nós temos que olhar para a coisa gostosa, sentir o cheiro e dizer, sai de mim, Satanás. E comer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, porque o diabo não quer que você viva, principalmente se você for um crente ativo. Quanto menos você viver, mais lucro você vai dar para ele, porque ele só quer destruir. Então olha, cuidado, administra bem. Não tenta o Senhor, fica dependendo, não, eu dependo de Deus. Aí esse jovem é levado diante de Deus pelo seu pai, diante de Jesus pelo seu pai. Esse jovem que nós fizemos a leitura. E ali aquela discussão. Jesus pergunta, quanto tempo ele sofre esse tipo de endemoniamento? Jesus disse, o rapaz disse, desde quando ele nasceu, desde a infância. Ele cai, espuma, arranja os dentes e quase morre, essa coisa toda, uma hora cai na água, outra hora cai no fogo, a gente tem que estar correndo, cuidado especial o tempo todo. Mas que situação, não é? Era demônio na vida daquele moço, era demônio na vida daquele jovem, era demônio atormentando aquele jovem. E aí Jesus libera a palavra da cura, mas antes pergunta, escuta, você crê? O homem disse, Senhor, eu quero crer, mas às vezes tenho dificuldade para crer. O Senhor pode me ajudar na minha incredulidade? Veja, um modelo de oração importante que nós precisamos fazer diante de Deus, pedir ao Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque a nossa crença, ela é assim, uma hora ela sobe, outra hora ela desce. Nós precisamos fazer um gráfico da nossa crença. Esse gráfico da crença, ele vai fazer isso, o tempo todo, porque uma hora você crê muito, outra hora você não crê nada, uma hora você crê pouco, outra hora você já não crê nada, outra hora você crê alguma coisa, outra hora você não crê em nada, e nós precisamos pedir ajuda do Senhor. E este homem veio e pediu, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus então repreendeu o demônio que estava naquele moço. E o moço ficou no chão prostrado como morto.
E as pessoas ali de cima olhando, e Jesus chegou nele, pegou na mão, o levantou. E ele foi liberto. Uma coisa é ser curado, outra coisa é ser liberto. Naquela hora ele foi liberto. Ao ser liberto, ele foi também curado e abençoado. Tem muita gente buscando cura, quando na verdade precisa de ser liberto. Liberto para vencer algum tipo de demônio que atormenta todos os dias. Existem hoje várias maneiras das pessoas buscar a libertação. E infelizmente tem muita gente por aí que se tornam verdadeiros exploradores desta área. Profissionais da libertação. Profissionais. E ganham até dinheiro com isso. Nós temos que ter cuidado, porque cada dia surge uma novidade. Esse dia me contaram uma, dentro da nossa igreja mesmo, não aqui na sede, mas numa congregação. Chegou uma pessoa lá e endemoniou. E aí o pessoal lá, querendo formar um grupo de rebelião dentro da própria igreja, porque uma das coisas que os rebeliões fazem é isso, é querer mostrar que tem um poder acima do pastor, acima dos principais líderes da igreja, justamente para atrair incautos a seu redor. Aí tinha um irmão lá que estava movendo uma rebelião contra o pastor dele, e começou lá um culto de libertação nas casas. Muito cuidado com essas pessoas assim. Às vezes pessoas até que a gente traz para pregar aqui, pensando que é gente boa, mas depois pega o seu telefone. Principalmente se ele tiver a oportunidade de receber uma oferta, que tem muita gente na igreja que gosta disso. Vem uma pessoa diferente, vou dar uma oferta para esse pastor, para esse obreiro, e preenche o cheque, no cheque põe o telefone. Muito cuidado. Nem todo mundo que a gente manda pregar aqui, nós estamos dando atestado de que ele é honesto, não. Às vezes a gente tem a informação de que é gente boa, às vezes a gente pensa que é gente boa, mas às vezes é um lobo vestido de ovelha. Se você quer ajudar alguém, ajuda a igreja, porque aqui nós estamos fazendo obra missionária, aqui nós estamos ajudando as pessoas quando precisam, aqui nós estamos ajudando. A pessoa que veio pregar aqui, se ninguém precisa ajudar, a não ser que eu peça, vamos tirar uma oferta. Vocês sabem, quando eu tiro uma segunda oferta num culto, que teve um pregador, eu tiro uma segunda oferta, eu não digo para que é a oferta, para não constranger a pessoa, é porque eu estou tirando para ajudar aquela pessoa. Aí você ajuda, mas eu estou assumindo a responsabilidade de ser o canal de ajuda de vocês para a vida da pessoa. Porque se tiver alguma consequência, eu vou pagar por isso, não vocês. Então, nunca dê oferta para quem vocês não conhecem. Porque eu já vi pessoas assim, que recebem, põe lá no palitozinho dele a oferta. E depois vê o cheque. Aí no cheque tem o nome, ou tem o telefone. E ele descobre quem é a pessoa. E ele liga para a pessoa, Deus mandou dizer para você que tem um laço de morte na sua vida armado. Que é? E o que eu tenho que fazer? É sério, eu preciso ir na sua casa. E aí você, então mora no endereço, chega lá. Já vi casos da pessoa chegar e dizer, olha, Deus está me dizendo que eu tenho que fazer uma campanha de 7 dias na sua casa para cortar esse laço. Aí você, mas como que eu faço? Eu trabalho, a casa fica fechada, não tem problema, você vai para o trabalho, deixa eu dentro da sua casa fazendo a campanha. Não é melhor do que você ser alcançado por esse laço de morte? É o malandro falando. E já teve caso da pessoa, tá bom, então o senhor fica aqui, eu vou trabalhar, o senhor fica aí quebrando o laço de morte, me cobrindo, eu vou trabalhar e volto. Quando voltou, a casa estava limpa. Era um ladrão salteador que usou essa artimanha para roubar. Então, muito cuidado. Nós vivemos num mundo difícil. Num mundo difícil. E os demônios estão aí usando as pessoas. Então, eu estava contando o caso da igreja, de uma congregação nossa. E aí, eles não conseguiam tirar o demônio da pessoa lá, porque estavam fora do propósito divino, o demônio não ia sair mesmo. Aí, de repente, uma das pessoas que fazia parte daquele complô, que estava querendo dar o pinote, o calote lá no pastor nosso, aí uma daquelas pessoas disse, olha, Deus está me dizendo que esse demônio não vai sair dele, vai ter estratégia. Para o demônio sair dele, vai ter que sair dele, entrar em mim, disse aquela pessoa, e depois você expulsa de mim o demônio. Tá bom, então. Aí ela disse, demônio, entra em mim.
O demônio saiu do demoniado e entrou nessa pessoa. E essa pessoa, ela é muito fortuna, né? Estribuchava para todo lado e tal, e o demônio pegou. Aí o outro, que era o chefe da manobra, o chefe da traição do pastor lá, começou a repreender o demônio na vida daquela pessoa. Quem falou que o demônio saiu? Não saiu, porque o demônio está nas tramóias, e ele vai obedecer quem é da turma dele? Não saiu. E essa mulher estribuchava para todo lado lá, e arrastava no templo e tal, e era obreira que estava trazendo a libertação. Mas ela usou essa estratégia: para sair tem que sair dele, entrar em mim, vocês depois, o senhor expulsa de mim, expulso, pode. Tá. E o demônio entrou e fez cirandô com essa mulher, cirandô com aquela turma. E lá dentro da secretaria da igreja tinha um irmão que estava lá trabalhando, fazendo serviço, viu aquela balbúrdia lá dentro, foi lá para ver, e chegou lá, o que está acontecendo? O demônio saiu dela, entrou nela, e agora ninguém consegue tirar. Ele chegou lá, que era do bem, era honesto, trabalhador da igreja, chegou lá, uma pessoa simples, muito simples, e repreendeu aquele demônio, expulsou o demônio daquela mulher, e aí correu atrás do pastor, e contou a história para o pastor tomar providência sobre a bagunça que aquele povo estava fazendo na casa do Senhor. Veja, nós estamos vivendo num mundo de falsidade até espiritual, de verdadeiro calote espiritual, de verdadeira fraude espiritual, e nós temos que nos firmar na igreja, pela seriedade que a igreja realiza o seu trabalho, para que ali o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e as bênçãos dos céus aconteçam. Eu não falo nomes mas eu posso falar nome, endereço, CPF, identidade, porque se vocês quiserem dessas pessoas que eu estou falando aqui, eu não vou ficar inventando história aqui para vocês. Às vezes eu conto histórias, mas esses fatos são verdadeiros. E essa pessoa já veio até aqui, já até cantou no coral nosso aqui, da igreja. Já cantou. Porque esse tipo de gente, se eles quiserem ser libertos, nós estamos aqui para libertar. Mas se quiser fazer tramóia, vai fazer lá no terreiro do inferno. Aqui não. Aqui não tem terreiro para isso. Aqui é lugar de abençoar o povo e servir a Deus com alegria. Então esse rapaz, Jesus perguntou para o pai: você quer ver o seu filho liberto? Ele disse: eu creio que o Senhor pode fazer isso, mas tenho dificuldades para crer inteiramente. Então me ajuda. Jesus então repreendeu o demônio, aquele rapaz caiu como morto. Jesus pegou na mão dele, o levantou. Meus irmãos, essa aí de pedir o diabo para sair do endemoniado, entrar no libertador, para depois ser expulso, isso aí é novidade para mim. Eu sou crente, tenho 65 anos. E essa aí eu nunca tinha ouvido na vida. Mas a gente vai ouvindo de tudo nessa vida, né? E naquela hora, Jesus não teve essas artimanhas, porque Jesus não precisou usar essas artimanhas. Tem gente que fala assim: escuta, você gosta da Assembleia de Deus para um endemoniado? Você gosta da Assembleia de Deus? Gosto. Não. Você gosta da videira? Gosto também não. Você gosta da Igreja Batista? Também não gosto não. Você gosta da Universal? Gosto. Por quê? Elas deixam eu falar na televisão. São coisas que, isso aí alguém já assistiu. São coisas que acontecem, porque diabo, a gente não tem papo com ele não. Não tem que ter papo com ele. Tem gente que fica: qual o seu nome? De onde você é? O que você quer? E fica fazendo espetáculo. Diabo, o espetáculo que você faz é usar o poder do nome de Jesus, repreendê-lo, expulsá-lo e declarar a vitória na vida da pessoa e glorificar ao Senhor por isso. Porque é Ele que faz a obra, Ele que abençoa, Ele que dá a vitória. Naquela hora o rapaz foi liberto, aquela família foi abençoada, porque Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Glorificado seja o Senhor.